Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Thalita do Conversas Literárias e hoje, domingo, a gente vai continuar com o estudo do livro Mindset, a nova psicologia do sucesso. E hoje a gente vai dar continuidade na leitura do capítulo 2. A gente está naquele tópico em que ela faz uma pergunta bastante interessante que é para a gente pensar. Sucesso tem a ver com aprendizado ou serve para provar que você é inteligente? Então essa pergunta ela é muito desafiadora, né? Porque alguns de nós, ou quem sabe até todos nós, em alguns momentos da vida, ou talvez pela vida toda, acreditamos que inteligência é um atributo que nascemos com ela e ponto final. Então, ou você nasce inteligente ou você não nasce inteligente, e daí a sua vida está traçada. E o que o livro nos mostra é exatamente o contrário, que a inteligência é um atributo que pode ser adquirido e desenvolvido ao longo da vida. Inteligência, sucesso, né? Estar bem naquilo que você se propôs a fazer tem muito mais a ver com esforço, dedicação, do que com genética. E hoje a gente vai ler uma pergunta bem interessante aqui que fala: qual é a sua prioridade? Vou ler para vocês. Se você tivesse de escolher, qual seria a sua preferência? Alto nível de sucesso e de reconhecimento ou muitos desafios? Essas escolhas não precisam ser feitas apenas em relação a tarefas intelectuais. As pessoas também têm de decidir que tipo de relacionamento desejam. Os que gratificam seus egos ou os que as desafiam a se desenvolver. Quem é o seu companheiro ideal? Fizemos essa pergunta a jovens adultos e eis o que nos responderam. As pessoas com mindset fixo disseram que o companheiro ideal deveria colocá-las em um pedestal, fazê-las sentirem-se perfeitas, adorá-las. Em outras palavras, o parceiro ideal homologaria suas qualidades imutáveis. Meu marido diz que antigamente se sentia assim, querendo ser o Deus da religião de alguém, sua parceira. Felizmente abandonou essas ideias antes de me conhecer. As pessoas de mindset de crescimento desejavam uma pessoa diferente. Responderam que o companheiro ideal teria que perceber seus erros e as ajudar a se aperfeiçoarem, desafiá-las a se tornarem pessoas melhores, estimulá-las a aprender coisas novas. Com certeza, não queriam alguém que ficasse de picuinhas ou que abalasse sua autoestima, e sim pessoas que promovessem seu desenvolvimento. Não se consideravam seres completamente evoluídos, sem defeitos, que nada mais tinham a aprender. Você já deve estar pensando, muito bem, mas o que acontece quando duas pessoas de mindset diferentes se juntam? Uma mulher de mindset de crescimento fala de seu casamento com um homem de mindset fixo. Mal saí da igreja quando comecei a perceber que tinha cometido um grande erro. Cada vez que eu dizia alguma coisa como, por que não procuramos sair um pouco mais? Ou, gostaria que você me consultasse antes de tomar decisões, ele ficava arrasado. Depois, em vez de falar sobre o assunto que tinha levantado, eu passava literalmente 1 hora consertando o estrago e fazendo com que se sentisse bem novamente. Além disso, ele corria ao telefone para ligar para a mãe, que sempre o enchia de constante adoração de que ele parecia necessitar. Ambos éramos jovens e novatos no casamento. Tudo o que eu queria era me comunicar. Assim, a ideia que o marido fazia de um relacionamento bem-sucedido, aceitação total e sem crítica, não era a mesma da mulher. E a ideia
que a mulher fazia de um relacionamento bem-sucedido, enfrentar os problemas, não era a do marido. O crescimento de um dos parceiros era o pesadelo do outro. Então, o que acontece num caso desse? Essa não é uma situação pouco comum. Infelizmente, essa é uma situação bastante comum. E a gente não precisa reduzir essa situação apenas aos casamentos, aos namoros. Essa é uma situação que pode ocorrer em qualquer tipo de relacionamento que a gente se envolva, né? Relacionamento com um amigo, relacionamento no trabalho. Quando eu me relaciono com alguém, é óbvio que esse relacionamento vai interferir também na minha vida. Por mais distante, por exemplo, um relacionamento absolutamente profissional, ele vai interferir na minha vida. Então, a gente é lógico que existem relacionamentos em que eu posso sim fazer escolhas, né? Por exemplo, quando eu escolho um parceiro, sim, eu escolho o meu parceiro. Mas talvez no ambiente de trabalho eu não posso ali escolher quem vai trabalhar comigo. Mas é preciso que a gente saiba que os relacionamentos nos afetam. E que uma pessoa se relacionar com uma pessoa de mindset fixo pode ser muito difícil para uma pessoa que tem um mindset de crescimento. E aí tomar o cuidado para que esse mindset fixo não acabe interferindo no meu mindset de crescimento. Porque o que é que ela fala aqui? Eu não sei se vocês prestaram atenção nesse ponto. Eu ficava 1 hora consertando os estragos. Ela fazia um apontamento, ela questionava uma coisa simples. Eu quero que você, nas próximas decisões, você me consulte. E aquilo parece que era o fim do mundo para esse marido. E aí ela passava 1 hora tentando consertar o estrago que tinha feito. Tempo perdido, tempo jogado fora. Porque enquanto ela estava ali se desculpando de algo que nem necessitava de desculpa, os dois estavam perdendo tempo de crescimento. Os dois poderiam estar discutindo sobre um assunto que traria um crescimento para o casamento, para o relacionamento, talvez até para questões de trabalho, mas não. Quem tem um mindset de fixo, ele jamais reconhece que podemos errar e que erros não são o fim do mundo ou não são um atestado de que eu sou incompetente. Erro é simplesmente a constatação de que dessa vez não foi possível chegar ao melhor resultado. Mas agora eu já sei, com esse erro, eu já sei maneiras melhor de realizar isso. Esse é o mindset de crescimento. É o mindset que nos permite olhar para uma situação, para uma dificuldade, como ela é, sem dar uma dimensão maior e sem fugir dela. Porque às vezes as pessoas que têm mindset fixo, além delas darem uma dimensão muito maior para o problema, elas fogem. Elas fogem daquele problema, elas abandonam a situação, talvez acreditando que não são capazes de resolver, e se escondem. E aí sim o problema cresce, né? Por quê? Por que elas fogem? Porque elas acreditam que elas não dariam conta de resolver aquilo de uma maneira satisfatória. E talvez bastasse um pouco mais de atenção, um pouco mais de dedicação àquela situação, e talvez ela se resolveria e nem seria tão complicado assim. Mas o mindset fixo não permite que a pessoa faça essa análise. Então, é importante sim, quando a gente vai se relacionar com as pessoas, e é lógico, é importante ficar muito claro que nós não conseguimos mudar ninguém. O professor Augusto Cury já fala isso, né? Nós não mudamos ninguém. A gente pode até piorar a pessoa, mas mudar a gente não tem essa capacidade. A única pessoa que a gente consegue modificar somos nós mesmos. Mas é importante saber se numa relação com uma pessoa de mindset fixo, se você não está sendo contaminada por esse mindset fixo e vai acabar de alguma maneira abandonando projetos por causa dessa pessoa. Vamos dar continuidade aqui. Por falar em reinar do alto de um pedestal e desejar ser considerado perfeito,
Você não se surpreenderá ao saber que isso é muitas vezes chamado doença do céu. E aí ele fala CEO. Lee Iocca foi um caso grave dessa enfermidade. Depois do sucesso inicial como chefão da Chrysler Motors, Iocca, não, eu tô falando o nome dele errado, gente. É Iacocca. Se assemelhava muito aos meninos de 4 anos com mindset fixo. Continuou a produzir repetidamente os mesmos modelos de carros, com modificações apenas superficiais. Infelizmente, eram modelos que ninguém queria mais. Enquanto isso, as firmas japonesas estavam repensando completamente qual deveria ser a aparência dos automóveis e como deveriam funcionar. Sabemos o resultado disso. Os carros japoneses rapidamente conquistaram o mercado. Os céus se veem constantemente diante dessa escolha. Deveriam olhar de frente suas deficiências ou criar um mundo em que não tenham nenhuma? Lee escolheu a segunda opção. Cercou-se de adoradores, exilou os críticos e rapidamente perdeu contato com o rumo que seu campo de atividade iria seguir. Tornou-se uma pessoa que já não aprendia. Nem todos, porém, pegam a doença dos céus. Muitos grandes líderes enfrentam regularmente suas deficiências. Ao refletir sobre seu extraordinário desempenho na Kimberly-Clark, Darwin Smith declarou: "Nunca deixei de tentar estar à altura do meu cargo." Esses homens, assim como os estudantes de Hong Kong com mindset de crescimento, jamais deixaram de seguir o curso suplementar. Os céus enfrentam outro dilema. Podem preferir estratégias de curto prazo que aumentem o valor das ações da firma e façam com que pareçam heróis. Ou podem trabalhar em busca de aperfeiçoamento de longo prazo, arriscando-se a desaprovação de Wall Street ao lançar as bases para a saúde e o crescimento da empresa num prazo mais longo. Albert Dunlap, que confessava possuir mindset fixo, foi levado à firma Sunbeam para reorganizá-la. Preferiu a estratégia de curto prazo, aparecer como um herói para a bolsa de valores. As ações se valorizaram, mas a firma se esfaleceu. Lou Gerstner, que afirmava ter mindset de crescimento, foi chamado para reformular a IBM. Ao dedicar-se à imensa tarefa de mudar a cultura e as políticas da empresa, os preços das ações estagnaram e Wall Street torceu o nariz. Ele foi considerado um fracasso. Poucos anos depois, no entanto, a IBM voltou à liderança em seu campo de atividade. Então, é interessante a gente pensar nesses casos aqui e no que essa parte está propondo para a gente refletir. O que ela está propondo para a gente refletir? Que crescer não é fácil. Lógico que não. Ampliar conhecimentos nunca é uma tarefa muito simples. Buscar novos desafios é difícil. Mas é possível. É totalmente possível. É possível e vai dar para quem busca isso uma sensação de sucesso e de plenitude. Eu sou capaz. E não é só dizendo que essa pessoa vai acertar sempre, não. Vão acontecer momentos difíceis. Insucessos vão aparecer ao longo desse caminho. Mas aí é a grande questão. O caminho da satisfação pessoal não é feita só de sucessos e de bons resultados. Muito pelo contrário. O caminho da satisfação pessoal e do sucesso pessoal, ele também é feito de insucessos. Porque os insucessos nos ensinam, nos fazem crescer. Mas aí a grande dificuldade das pessoas que têm mindset fixo, elas não conseguem entender que o insucesso é justamente isso. É um degrau para que a gente possa crescer, para que a gente possa se elevar e não para levar a gente para baixo. A gente cresce com essas falsas crenças de que se eu
não tenho sucesso em determinado momento da minha vida ou em determinado ponto, a minha vida acabou. Isso é determinante e não é determinante. É apenas uma das fases da vida. Então, quem tem um mindset fixo entende fracasso como determinação. Acabou, não posso mais fazer nenhuma tentativa. E não é isso que acontece. O mindset de crescimento, ele fala justamente o contrário. Ele fala que é possível que os fracassos aconteçam e que esses fracassos vão nos ensinar a crescer. Então, hoje fica muito claro que quem tem um mindset de crescimento e quem tem um mindset fixo, diante de escolhas e diante de desafios, agem de maneira totalmente diferente. Diante do desafio, o mindset fixo, ele obriga a pessoa a fugir, porque aquilo não vale a pena ou aquilo é difícil demais. As pessoas já de mindset de crescimento, elas sabem sim, pode dar errado, mas também pode dar certo. E é lembrando que esse dar certo, gente, não é passe de mágica. Esse dar certo é esforço, é dedicação, é preparo e é desafio. E que aí sim pode dar certo e pode nos ajudar a crescer. Eu queria que vocês... Eu vou deixar aqui no link o vídeo que eu gravei sobre os desafios. Ele é muito interessante e fala sobre isso. Vamos ler só mais um pouco hoje. No mindset de crescimento, as pessoas não apenas buscam o desafio, mas prosperam com ele. Quanto maior o desafio, mais elas se desenvolvem. E em nenhum lugar isso pode ser visto com mais clareza do que no mundo dos esportes. Você pode observar as pessoas se desenvolverem e crescerem. Mia Hamm, a maior jogadora de futebol do seu tempo, diz isso com clareza. Durante toda a minha vida, joguei acima da minha categoria. Isto é, desafiei a mim mesma. Com gente mais velha, mais forte, mais habilidosa e mais experiente. Em suma, melhores do que eu. Primeiro, jogou com o irmão mais velho. Em seguida, aos 10 anos de idade, entrou para a equipe de meninos de 11 anos. Depois, se lançou na principal equipe universitária dos Estados Unidos. Todos os dias eu procurava jogar no nível deles. E melhorei mais depressa do que julgava ser possível. Patrícia Miranda era uma aluna do ensino médio, gordinha e sem físico atlético, que queria dedicar-se à luta livre. Depois de uma contundente derrota, alguém lhe disse: "Você é uma piada." Primeiro ela chorou, depois se decidiu. Aquilo realmente me fez tomar uma atitude firme. Eu precisava ir adiante e tinha de saber se a dedicação, o esforço e a concentração no treinamento poderiam de alguma forma fazer com que me afirmasse como lutadora. Como conseguiu chegar a essa decisão? Miranda havia levado uma vida de 100 desafios, mas quando a mãe morreu de aneurisma aos 40 anos, ela, com 10, descobriu um lema. Quando você jaz no leito de morte, uma das coisas mais sensatas que poderia dizer é: eu realmente procurei me conhecer. Esse sentimento de urgência ficou marcado em mim quando minha mãe morreu. Se você passar pela vida fazendo somente o que é fácil, deve se envergonhar. Assim, quando a luta livre lhe apresentou um desafio, ela estava preparada para enfrentá-lo. Seu esforço foi recompensado. Aos 24 anos, foi Miranda quem riu por último. Ganhou a vaga em sua categoria de peso na equipe olímpica dos Estados Unidos e voltou de Atenas com uma medalha de bronze. E o que aconteceu em seguida? Entrou para a faculdade de Direito na Universidade de Yale. As pessoas lhe diziam para ficar onde já era campeã, mas Miranda achou mais estimulante começar novamente de baixo e ver que conquistas poderiam se seguir dessa vez. Essas histórias são bastante interessantes porque são reais, né? E aí a gente pensa assim, é isso? É só isso? Ou é tudo isso? É o querer
é o lutar, é o se preparar, é o se esforçar. Todas essas palavras estão exatamente de acordo com o mindset de crescimento. A gente só alcança algo, e seja o que for, se houver disponibilidade para lutar, disponibilidade para se esforçar, disciplina para fazer aquilo se tornar realidade. Então, se você já entendeu que você tem um mindset fixo, se questione. Quando você desistir de algo, comece a se questionar, faça esse exercício essa semana. A gente está começando uma semana hoje. Quando vier aquela, não, peraí, isso aí não é para mim, não, isso aí é muito difícil, isso aí não dá, isso aí... Aquele monte de dificuldades, né, que você está acostumado a ver, se questione, peraí, mas será que é isso tudo mesmo? Eu vou pelo menos tentar. Se não der certo, não deu. Eu tento novamente. Então, faça esse exercício de tentar antes de desistir. Quando vierem todas essas falsas crenças na sua cabeça de que você não é capaz, de que aquilo é para pessoa mais inteligente, mais jovem, com mais dinheiro, com mais tempo, peraí. O que eu tenho? Eu tenho talvez 2 noites para me estudar, eu tenho um sábado para mim me dedicar a isso. É isso que eu tenho, então é com isso que eu vou fazer o que eu quero. Eu gosto muito de uma frase que fala assim: comece com o que você tem onde você está. Não espere situações ideais, perfeitas, porque essas nunca chegam. Então, para vocês que têm um mindset fixo, eu vou deixar esse para casa, né? Essa semana, quando vierem as crenças de que, não, eu não vou fazer isso não, porque isso aí não é para mim. Para e questiona. Por que isso não é para mim? Será que não pode ser para mim? Tente antes de desistir. Eu queria que vocês ficassem com essa frase aí na cabeça. Tente antes de desistir. Gente, muito obrigada. Semana que vem a gente continua com o estudo do nosso livro. Eu espero que esteja sendo útil para vocês. E aí eu vou pedir um favor. Se está sendo útil, eu vou pedir para vocês compartilharem, se inscreverem no canal. E se puderem, dar um like aí. Gente, muito obrigada. E até semana que vem com mais um estudo do livro Mindset, a nova psicologia do sucesso. Muito obrigada. Tchau.